Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos investigar a fundo a complexa relação comercial entre Estados Unidos e China. Isso aí. O foco vai ser o famoso acordo Fase 1, mas, claro, vamos olhar também os capítulos mais recentes dessa história, né? Incluindo até uma aparente trema negociada lá na Coreia do Sul. Exato. E nossa conversa se baseia em transcrições, análises bem detalhadas que a gente teve acesso. Perfeito. O contexto, acho que muita gente já conhece. Duas superpotências econômicas, uma guerra comercial cheia de idas e vindas, e agora talvez um equilíbrio meio precário. Uhum. A gente ouviu comentários recentes do ex-presidente Trump, né, classificando o encontro como 12 em 10, falando de um acordo de 1 ano. Sim, essa linguagem chamativa. Exato. Então, nossa missão aqui é tentar entender o que esses acordos realmente significam, o que mudou de verdade, o que continua igual e as consequências práticas disso tudo. Certo, vamos desmembrar isso. Vamos lá. E para entender o agora, a gente precisa voltar um pouquinho, né? A tensão ela aumentou muito a partir de 2018. Foi ali que começou a esquentar mesmo. Isso. O governo Trump usou um dispositivo legal, a Seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos. Basicamente, ela permite investigar e retaliar práticas comerciais de outros países consideradas injustas. Certo. E aí eles impuseram tarifas pesadas sobre produtos chineses. A alegação principal tinha a ver com propriedade intelectual, sabe? E aquela pressão para empresas americanas transferirem tecnologia para poder operar na China. E Pequim não deixou barato, imagino. De jeito nenhum, respondeu na mesma moeda. Tarifas próprias, e aí começou aquele ciclo retaliatório, o famoso toma lá da cá. E essa escalada foi forte, né? Não eram tarifas pequenas. Não, definitivamente não. Foi grande. No começo, as tarifas médias subiram para mais ou menos uns 20% de cada lado. Já é bastante coisa, Já impacta. com certeza. Mas depois, olha, a situação piorou muito. A gente viu picos de tarifas que as fontes mencionam que chegaram a passar de 100% para certos produtos em alguns momentos. Uma loucura. Nossa. E além das tarifas, teve mais coisa. Teve. A China implementou o que muita gente viu como um embargo não oficial à soja americana. Isso bateu forte nos agricultores dos Estados Unidos. Lembro das notícias sobre isso. E também teve restrições chinesas para exportar elementos de terras raras. São aqueles materiais, né, essenciais para a tecnologia de ponta. E a China controla boa parte da produção mundial. Um ponto estratégico importante. E os Estados Unidos também agiram além das tarifas? Agiram sim. Tivemos restrições bem significativas na exportação de semicondutores avançados para a China. Uma política que, é bom lembrar, começou com o Biden e foi depois expandida pelo Trump. Ah, interessante essa continuidade. Sim. E nesse meio tempo todo, tiveram algumas tréguas, sabe, temporárias. Um acordo de 90 dias em Genebra, que levou a uma certa redução de tarifa. Aliviou um pouco a pressão. Um pouco, mas nem tanto. Análises de centros como o Instituto Peterson mostraram que, mesmo com esses alívios, as tarifas médias efetivas continuaram bem altas. Muitas vezes acima dos 30% na China e perto dos 50% ou até mais nos Estados Unidos em alguns períodos. Isso sem contar as tarifas que já existiam antes, né? Entendi. Ou seja, o cenário base já era de tarifas altas. Exatamente. Aí tiveram discussões em Londres, Estocolmo, Madrid, que resultaram em alívios pontuais, extensões dessas tréguas, mas nada muito duradouro. Entendido. Esse histórico, então, de idas e vindas nos leva finalmente ao acordo Fase 1. Assinado lá em janeiro de 2020, entrou em vigor em fevereiro. Ele foi descrito como uma trégua, mais compras comerciais gerenciadas. Qual era a ideia? Era só ganhar tempo? Olha, era mais que ganhar tempo. Era uma tentativa de pausar aquela escalada contínua, sabe? Mas sem realmente resolver as disputas de fundo. O acordo tinha vários capítulos, abordando as queixas americanas. Certo. Simplificando, ele buscava regras mais fortes para a propriedade intelectual, proteger segredos, patentes, combater pirataria, compromissos da China para não forçar transferência de tecnologia, melhorias no acesso ao mercado agrícola, com regras sanitárias, as SPS, mais claras, baseadas na ciência, Ok. bancos seguros
e compromissos sobre práticas cambiais, para evitar a desvalorização para competir. Mas o ponto que mais chamou atenção e gerou mais debate foi aquele compromisso de compras gigantescas pela China, né? Exatamente, esse foi o coração do acordo, a parte de expansão do comércio. A China se comprometeu a comprar 200 bilhões de dólares a mais em bens e serviços dos Estados Unidos em 2020 e 2021. Isso comparado com 2017. 200 bilhões a mais é muita coisa. Muita coisa. Incluía manufaturados, produtos agrícolas, energias, serviços e tinha também um mecanismo próprio, bilateral, para resolução de disputas. A ideia era ser mais rápido que a OMC, a Organização Mundial do Comércio. Se, sei lá, a China tivesse recebido uma lista de supermercados gigante e específica. Compre estes produtos americanos. É uma ótima analogia, é exatamente isso. Um comércio gerenciado, onde os volumes de compra são combinados antes, sabe? Em vez de deixar o mercado fluir só com tarifas mais baixas. Faz sentido. Mas aí vem a pergunta-chave, né? Essa abordagem funcionou na prática? A China, ela cumpriu essa lista de compras? E a resposta é suspense? A resposta, segundo as fontes que a gente analisou, é que não totalmente. As metas de compra ficaram bem abaixo do prometido. Ah, então não deu certo como planejado. Por quê? Vários fatores são citados. A pandemia de Covid-19, claro, atrapalhou tudo. As interrupções nas cadeias de suprimentos globais, a volatilidade dos preços, tudo isso contribuiu. Entendi. Mas o fato concreto é: o compromisso não foi cumprido na íntegra. Isso mostra um pouco a fragilidade desses acordos de comércio gerenciado. Eles são muito rígidos, né? Ficam vulneráveis a esses choques do mundo real. É diferente do comércio mais livre. E as outras partes do acordo? Aquela sobre regras, propriedade intelectual? Ali teve algum progresso, sim, mas mais no papel, digamos. Formalmente avançou em agricultura, serviços financeiros, mas as questões estruturais mais profundas, tipo a política industrial da China, os subsídios do governo, o peso das empresas estatais, isso continua igual. Ou seja, a linguagem do acordo refletia as queixas dos Estados Unidos, mas não mudou o sistema chinês na raiz. Exatamente. Não mudou o sistema fundamentalmente. E aquele mecanismo de fiscalização, que deveria ser mais ágil que a OMC, funcionou? Olha, ele ajudou a evitar novas escaladas de tarifas por um tempo, serviu como um canal de comunicação, mas a eficácia dele dependia muito da vontade política dos dois lados, né? Claro. Ele não conseguiu reverter as tarifas que já existiam, nem forçar mudanças estruturais grandes na China. Foi mais uma válvula de escape para gerenciar os atritos do dia a dia do que uma ferramenta para resolver o problema de base. Certo. Então, fase 1, impacto limitado, promessas não totalmente cumpridas. Isso nos traz aos eventos mais recentes que vieram depois de uma nova rodada de tensões. O que foi que disparou essa nova escalada? O gatilho foi uma medida que parece técnica, mas teve um impacto enorme, do Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Eles adotaram a chamada regra dos 50%. Regra dos 50%. O que é isso, simplificando? Basicamente, ela pegou as restrições comerciais que já existiam sobre algumas grandes empresas chinesas e estendeu automaticamente para qualquer empresa menor, onde uma ou mais dessas empresas já sancionadas tivessem 50% ou mais de participação. Ah! Considerando como as empresas são estruturadas na China, com muitas estatais, grandes grupos com participação em um monte de firmas menores, isso poderia colocar milhares de novas empresas chinesas sob restrição, de uma hora para outra. Nossa, imagino que a reação da China tenha sido forte. Foi imediata e bem contundente. Pequim anunciou novas regras de controle de exportação. Na prática, exigiam uma licença do governo chinês para exportar qualquer produto que tivesse materiais de terras raras da China, mesmo em quantidade pequena. Uau! Isso afeta quase tudo em tecnologia, né? Exatamente. O alcance disso é imenso. Quase toda a tecnologia avançada depende de terras raras, e a China domina essa cadeia. Isso daria a Pequim um poder de veto, na prática, sobre cadeias de suprimentos globais críticas. Que jogada!
E teve mais, né? Teve. A China também impôs taxas portuárias sobre navios americanos, respondendo a taxas que os Estados Unidos tinham colocado antes. E a resposta americana a isso? A essa contraofensiva chinesa? Aparentemente, o Trump foi pego meio de surpresa pela força da resposta chinesa sobre as terras raras, e aí retaliou, anunciando planos para uma tarifa adicional de 100% sobre produtos chineses a partir de 1º de novembro. 100%. De novo essa escalada dramática. Pois é, então o cenário antes da reunião na Coreia do Sul era tenso ao extremo. Do lado americano, tarifas efetivas altíssimas, ameaça de mais 100%, restrições em chips, taxas portuárias, a regra dos 50%. Do lado chinês, tarifas altas também, o embargo informal à soja ainda era um problema, taxas portuárias e essas novas restrições superpoderosas sobre terras raras. Um impasse perigoso. Como foi que eles conseguiram sair disso na reunião da Coreia do Sul, então? Alguém cedeu? Os dois lados recuaram um pouco das posições mais extremas. Os Estados Unidos concordaram em abandonar a tal regra dos 50%, suspenderam as taxas portuárias retaliatórias e reduziram a tarifa média efetiva sobre produtos chineses. Caiu uns 10 pontos percentuais, ficando ali na faixa de 47% a 48%. Uma redução, mas ainda bem alto, né? 47, 48%. Exatamente, ainda muito alto. O Trump mencionou que discutiram relaxar restrições em semicondutores, mas parece que nada muito concreto foi finalizado, especialmente para os chips mais avançados. E a China? O que ela cedeu? A China concordou em retirar aquelas novas restrições sobre exportação de terras raras, suspendeu as taxas portuárias dela e retomou as compras de soja americana. O Trump também falou que a China ia comprar energia americana, mas os detalhes práticos disso ficaram meio vagos. Esse padrão parece familiar, né? De novo, o foco parece ir para compras específicas, soja, talvez energia, e não numa redução geral das tarifas. Isso reforça aquela sua analogia, certo? Menos como derrubar o muro entre os dois, baixar tarifas para todo mundo, e mais como combinar umas trocas específicas por cima do muro. Por que essa abordagem de novo? Sua observação é muito precisa. Essa abordagem de comércio gerenciado pontual parece ser bem politicamente conveniente para os dois lados. Permite que os governos mostrem resultados concretos para grupos específicos, né, agricultores, setor de energia nos Estados Unidos, por exemplo. Entendi. Vitórias pontuais para mostrar. Isso. E para a China, mesmo com tarifas altas ainda, nesses 47%, 48%, isso não muda o quadro geral drasticamente. Os Estados Unidos continuam com déficits comerciais, a China com superávites e força industrial. Parece que Pequim calculou que consegue absorver essas tarifas, talvez redirecionando exportações se precisar. Faz sentido. Uma diferença interessante nesse acordo mais recente, segundo as fontes, é uma aparente cláusula de renovação anual. Isso, em teoria, poderia dar ao governo americano, seja qual for, mais poder para fiscalizar do que tinha na fase 1, que tinha aquele prazo fixo de 2 anos para as compras. Isso é um ponto relevante. Fiscalização anual. Ok. Então, considerando que a parte de compras da fase 1 já expirou lá em 2021, e esse acordo recente parece mais um ajuste pontual, com tarifas ainda nas alturas. Qual é a realidade hoje? Como estão as práticas comerciais entre EU e China? A estratégia mudou? Sim, houve uma mudança clara. A gente saiu da busca por aqueles grandes acordos comerciais abrangentes, como a fase 1 tentou ser, para um foco muito mais em medidas direcionadas e setoriais. Setores específicos. Quais? A atenção agora está concentrada em áreas que eles consideram estratégicas, para a segurança nacional, para a competição tecnológica. Pense em veículos elétricos, baterias, painéis solares e, principalmente, semicondutores avançados e inteligência artificial. As tecnologias do futuro, basicamente. Exato. E as ferramentas preferidas agora são outras. Tarifas específicas nesses setores, controles bem rigorosos de exportação, como os de chips, uma triagem mais forte de investimentos estrangeiros
e políticas industriais domésticas bem robustas. A palavra da vez virou de-risking. De-risking, reduzir riscos, né? Isso. Reduzir a dependência e os riscos em cadeias de suprimentos que são consideradas críticas. É diferente de um desacoplamento total que se falava antes. E as tarifas gerais, aquelas impostas lá atrás, na guerra comercial, elas sumiram com esses novos acordos? Não, de forma alguma. Muitas daquelas tarifas originais da Seção 301 e as retaliatórias chinesas continuam aí. Viraram uma espécie de pano de fundo permanente dessa relação comercial. Entendi. Elas ficaram. Ficaram, e os acordos pontuais não levaram a uma reversão geral. Nesse cenário todo, as empresas continuam se adaptando, como podem, né? Buscando rotas alternativas de suprimento. Vietnã, México, são muito citados. Criando cadeias duplicadas, uma para a China, outra para o resto. Diversificando fornecedores, o tal dual sourcing. Aumentando estoques para lidar com incerteza. Estão fazendo o que se chama de engenharia tarifária. Exatamente. Engenharia tarifária. Basicamente, estruturar os produtos, a logística, para minimizar o impacto das tarifas. Dentro da lei, claro. E os padrões de comércio em alguns setores já mostram um desvio bem claro das tendências de antes da guerra comercial. Mas essa persistência das tarifas, quem sente mais no bolso? Alguém está pagando essa conta, né? Olha, as análises econômicas são bem consistentes nisso. O custo principal recai sobre os importadores americanos, as empresas que usam componentes chineses e, no fim das contas, sobre os consumidores, preços mais altos. O consumidor final. Isso. Os agricultores americanos, coitados, viveram uma montanha russa. Promessas de compras enormes, depois incerteza e interrupções. Embora ajudas do governo e a demanda global tenham ajudado a amortecer um pouco. E os setores de tecnologia, energia limpa? Esses agora operam sob um filtro geopolítico muito forte. O acesso a mercados, a componentes, depende tanto de regras, de licenças, quanto de preço e qualidade. É um jogo diferente. Certo. Juntando todas essas peças, o cenário futuro parece ser de uma tensão meio que gerenciada, mas constante. Menos uma resolução e mais um novo normal. Talvez mais complicado ainda. Exatamente, acho que você resumiu bem. A gente está numa era que as fontes descrevem bem como de interdependência seletiva. Interdependência seletiva, gostei do termo. É isso. O comércio entre os dois continua enorme, é muito interligado para simplesmente acabar. Mas agora ele opera com controles, com restrições crescentes nesses setores definidos como estratégicos ou sensíveis. Não é um desacoplamento total, mas com certeza não é uma volta àquela globalização sem barreiras de antes de 2018. É um equilíbrio tenso, sabe? E que está sempre se ajustando. E o que as análises indicam que a gente deve observar daqui para frente para entender para onde essa relação está indo? Quais são os pontos-chave? Alguns pontos são cruciais. Primeiro, como as tarifas vão evoluir. Quais vão virar permanentes, quais podem ser negociadas em acordos setoriais, ou ter isenções. Ok, tarifas. Que mais? Segundo, a intensificação da corrida de política industrial. A gente vai ver mais disputas sobre subsídios, padrões técnicos, regras de origem, principalmente em veículos elétricos, baterias, solar e, claro, o ponto nevrálgico, chips para inteligência artificial. A briga tecnológica. Exato. Terceiro, a expansão dos controles de investimento e exportação. Como esses regimes de triagem, de licenciamento vão mudar? Vão começar a abranger novas tecnologias, tipo ferramentas de IA, software. Interessante. Além disso, é bem provável que a OMC, a Organização Mundial do Comércio, continue com um papel meio limitado nessas disputas diretas EU a China. Em vez disso, a gente deve ver mais acordos específicos, ad hoc, coalizões de países com interesses parecidos e o fortalecimento de estratégias como friendshoring. Friendshoring, negociar mais com países amigos, né? Isso. Priorizar comércio com aliados políticos. E, claro, as empresas vão continuar desenvolvendo estratégias de adaptação. Presença em vários países, a tal engenharia tarifária e um foco maior em seguir as regras desde o design do produto, incluindo rastrear a cadeia, regras sobre onde os dados ficam armazenados. É interessante notar também como uma das fontes até aponta uma certa, talvez, redução de ambição.
daquela retórica inicial do Trump de querer reescrever a ordem comercial global, o foco das negociações recentes parece bem mais estreito, né? Coisas como soja, taxas portuárias. Sim, essa mudança de escala entre o discurso e a prática é uma observação bem pertinente. E tem uma nota final interessante na fonte do YouTube sobre a conversa Trump-Xi mencionando a Ucrânia. Ah, sim. Né? Considerando que a China é o maior parceiro comercial da Rússia, qualquer sinal de que Pequim possa usar sua influência sobre Moscou em relação ao conflito é potencialmente significativo. Embora, claro, os detalhes concretos sejam bem escassos. Entendi. Um fator geopolítico adicional para ficar de olho. Bom, então, para a gente resumir nossa análise de hoje. A relação comercial EU e China entrou numa fase que parece duradoura, de tensão, marcada por tarifas altas como pano de fundo, acordos pontuais focados em compras ou alívios temporários e uma mudança estratégica chave, o controle e a competição em setores tecnológicos. Não é um divórcio comercial, nem uma volta ao passado, mas essa complexa interdependência seletiva. Exatamente. Isso nos deixa com algumas lacunas importantes de conhecimento e um pensamento final para reflexão. Primeiro, uma lacuna de conhecimento que fica é como a persistência dessas tarifas elevadas, a longo prazo, pode remodelar setores específicos da economia americana. Além das adaptações que a gente já viu. Qual vai ser o impacto estrutural duradouro, já que consumidores e empresas pagam boa parte dessa conta? Uma boa pergunta. Qual a segunda lacuna? Segunda lacuna de conhecimento. O foco está claramente mudando para setores estratégicos como chips de IA, veículos elétricos. Como é que os controles de exportação direcionados e as corridas de subsídios nessas áreas específicas podem redefinir a liderança tecnológica global na próxima década? Talvez de forma mais decisiva do que os volumes gerais de comércio. Outro ponto fundamental para acompanhar. E, por fim, um pensamento provocativo. Se esses acordos bilaterais pontuais, esse comércio gerenciado, se consolidarem como a norma e acabarem substituindo ou diminuindo a importância de acordos multilaterais mais amplos, como os da OMC, o que isso significa para os países menores, aqueles que tentam navegar na economia global, espremidos entre esses dois gigantes que criam regras cada vez mais específicas e restritivas? Isso levanta uma questão bem importante sobre o futuro da própria arquitetura do comércio global. Questões cruciais, sem dúvida, que vão continuar a exigir nossa atenção. Agradecemos por nos acompanhar nesta exploração detalhada das relações comerciais EU-China. Até a próxima!